Jung considerava que 5 arquétipos em particular eram os mais importantes. São eles a persona, a sombra, a ânima e o animus e o self. O termo persona referia-se originalmente à máscara usada pelos atores para indicar seu papel num drama, e o arquétipo indica em larga medida a mesma tendência psicológica, quer dizer, a preocupação do indivíduo em ocultar aquilo que ele de fato é, em favor daquilo que a sociedade julga que ele deve ser. Nesses termos, a persona é um exemplo de individualidade fingida, em que a influência controladora é a expectativa social. A persona é uma fonte muito frutífera de neurose, particularmente quando a personalidade artificial domina a ponto de todas as outras características serem suprimidas. Isso gera o desequilíbrio que constitui o núcleo da neurose. Em contraste com a persona, o arquétipo da sombra designa o lado do indivíduo que ele ou ela prefere não revelar. Consiste nas partes inadaptadas, tendências incompatíveis ou reprimidas da pessoa. No entanto, está sempre se lançando sobre o sujeito direta ou indiretamente. Personifica qualidades contrárias aos princípios morais do indivíduo, em figuras malignas como Satanás ou Arimã. Os arquétipos da ânima e do ânimos representam o aspecto contrassexual da psique. Ânima é o lado feminino do homem, e o ânimos é o lado masculino da mulher. E assim como é de costume o indivíduo vivenciar sua sombra por meio de outra pessoa, assim também se vivencia os seus próprios atributos do sexo oposto mediante a outro indivíduo. Se o homem se sente fortemente atraído por alguém, o objeto de seu desejo vai ser invariavelmente uma mulher que possua as mesmas características da sua imagem de ânima. Inversamente, se ele tiver antipatia ou aversão, a causa é o fato de a mulher possuir qualidades que conflitam com sua imagem da ânima. O self é o mais importante componente estrutural da psique. Para Jung, o sistema da psique não é fixo nem estático, porém dinâmico, sujeito a um constante processo de interação e de mudança. A energia psíquica opera de acordo com o princípio dos opostos, enantiodromia, e além disso, que a neurose advém de um fracasso na consecução de um equilíbrio adequado entre os lados dessemelhantes da psique. Antes de tudo, a força reguladora desses opostos é por si só um arquétipo. O arquétipo da integralidade é o arquétipo do self. Um símbolo geralmente utilizado para Jung para representar o inconsciente coletivo e a centralidade do self é a mandala. A mandala é um desenho baseado num quadrado ou círculo perfeitamente equilibrado, a cujo ponto médio se dá a particular preeminência. As mandalas envolvem uma premonição de um centro da personalidade, uma espécie de ponto central no interior da psique. Esse centro é o self. Os outros arquétipos estariam em volta do centro do self, sendo organizados diante do equilíbrio central da mandala. Os budistas consideram a figura reguladora como sendo o próprio indivíduo. Alcançando o equilíbrio perfeito, essa pessoa se torna um ser iluminado. Esse ser iluminado é um Buda. Do ponto de vista da doutrina budista clássica, a palavra Buda denota não apenas um mestre religioso que viveu em uma época em particular, mas toda uma categoria de seres iluminados que alcançaram tal realização espiritual. Ou seja, qualquer indivíduo tem potencial para se alcançar tal transcendência. Contudo, outras religiões, como por exemplo as cristãs, consideram que a fonte da integralidade equilibrada da psique advém de algo externo, como Jesus Cristo ou o próprio Deus. A fusão do arquétipo do self com o arquétipo da figura paterna pode ter concebido o conteúdo de um Deus Pai.
O arquétipo do equilíbrio, aliado ao arquétipo do herói, pode ter concebido a figura de Jesus Cristo, o Salvador, ou Hércules, o herói. O arquétipo da integralização, com o arquétipo da criança divina, poderia gerar histórias semelhantes como a de Krishna e Jesus, quanto ao fato de ambos terem suas vidas, após o nascimento, ameaçados por um rei temendo este poder divino. Jung afirma que a forma arquétipa de Deus, existente no interior da psique humana, constitui uma prova da existência do mesmo. Jung responde que, pessoalmente, considera a questão sobre se Deus existe ou não é fútil, que para ele, Deus existe, portanto, como realidade psíquica, que se ele exprimisse uma crença que fosse além disso, ou afirmasse a existência de Deus, isso seria não apenas supérfluo e ineficiente, como também mostraria que não estaria baseando sua opinião em fatos. Apesar da esplêndida mensagem que Jung nos passou da correlação da psique humana, a história mundial é recheada de conflitos em nome do divino, como as mortes nas cruzadas, em que cristãos mataram e foram mortos em nome de Jesus Cristo, na Santa Inquisição, onde vários morreram condenados a serem hereges, em disputas religiosas e políticas da Índia, que acarretou na morte a tiros do líder político e religioso hindu Mahatma Gandhi, cometido por um hinduísta insatisfeito com a ideia de Gandhi de união dos hindus e muçulmanos no mesmo estado. Conflitos na área da Palestina entre islâmicos e judeus, de pastores que vivem para extorquir o dinheiro dos fiéis em benefício próprio, além de ataques terroristas de fundamentalistas do Islã. O que falta na humanidade é a noção que os conteúdos que nos diferenciam não importam. O que importa é que nosso passado está arraigado e estamos acoplados uns aos outros. Afinal, nós possuímos uma mesma história, contada de maneiras diferentes.